Por que que é tão importante amar uma criança? Cara, essa afirmação, ela nem precisa de muito argumento para que ela se prove verdadeira, né? A criança, ela precisa de amor para que ela possa crescer forte e para que ela possa crescer feliz. Da mesma maneira, é até bom senso você concluir que uma criança que tenha sofrido abuso físico e emocional, ela tem uma probabilidade elevada de ter problemas psíquicos na vida adulta. Agora, assim, existe uma justificativa neurológica para isso? Existe uma justificativa do ponto de vista de funcionamento cerebral para que isso se prove verdadeiro? Existe sim, é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Uma pessoa que tenha vivido traumas no passado, para sempre ela vai carregar as cicatrizes emocionais. E isso acontece por um motivo. O nosso cérebro ele registra tudo, todas as experiências que acontecem na nossa vida. E olha que interessante, quanto mais intenso é o conteúdo emocional, mais fácil é de você recordar, de você evocar essa situação. Sim, cara, as nossas memórias elas têm um forte colorido emocional e elas são registradas, quanto mais forte essa valência emocional, mais privilegiada ela vai ser registrada. Então, mais fácil de você lembrar. Então, quando existe um colorido emocional intenso, seja de emoções positivas ou negativas, você lembra isso com uma facilidade maior, tá? No nosso cérebro ele tem dois sistemas, né? Existe um sistema principal, que é muito conhecido, que é o sistema hipocampal, que é um sistema que registra todas as experiências vividas. Então, por exemplo, se você lembra, semana passada eu peguei a bicicleta, fui até a padaria, comprei um pão, voltei para casa. O hipocampo ele registra dessa maneira, como se fosse uma historinha vivida, né? Como se fosse um filmezinho. E se a gente parar para pensar nas nossas lembranças, várias lembranças elas são um filmezinho, né? Então o hipocampo ele registra dessa maneira. Só que aquele conteúdo emocional, o colorido emocional, a valência afetiva, ela é registrada, ela tem uma participação na amígdala, que é outra região do nosso cérebro, e ela participa do sistema límbico. A gente já falou bastante sobre a amígdala em outros vídeos, né? Inclusive a parte relacionada com o medo, com a ansiedade, tem uma importância vital, assim, dessa região do cérebro, né? Então, nessa mesma historinha, se você pegou a bicicleta, foi na padaria comprar o pão e você foi assaltado, aquele colorido afetivo, aquele medo, aquilo ali tem uma participação da amígdala nesse registro na memória, tá? E interessante você perceber que, assim, que as nossas emoções, elas parecem que funcionam como um cérebro à parte, né? Assim, falando de maneira bem didática, porque é mais complexo do que isso, mas é como se fosse uma mente própria. E às vezes essa mente emocional, esse cérebro emocional, ele tem uma opinião diferente do cérebro racional, que é o cérebro consciente, né? Existem estudos que mostram que nos primeiros milésimos de segundo, quando a gente percebe uma coisa, a gente não só compreende o que é essa coisa, mas a gente também já decide, já tem decidido se gostou ou se não gostou dessa percepção, tá? Então, por exemplo, quando você olha para uma fruta, quando você olhei para uma fruta acerola, por exemplo, não só você já percebe que aquilo é uma fruta, que aquilo é algo de se comer, mas também naqueles primeiros milésimos de segundo você já decidiu se aquilo é uma coisa que você gosta ou se você não gosta. E a amígdala ela tem um papel nessa percepção, porque como eu falei, né, toda essa valência afetiva, todo esse colorido emocional, ela é centrada na amígdala e nas suas conexões em todo um sistema cerebral que a gente chama de sistema límbico, né? E o interessante é que é o seguinte, a amígdala ela tem o poder de mudar todo o funcionamento cerebral. Quando ela aciona o alarme de pânico, o alarme de medo. A gente já viu isso, inclusive, em outros vídeos que eu falei sobre ansiedade, né? Que você pode acessar, inclusive, no nosso canal. Então, assim, se você está andando tranquilamente na rua, por exemplo, né? E de repente você enxerga um cachorro vindo na sua direção, esse alarme de pânico da amígdala, ele é acionado e o seu corpo ele vai se preparar para enfrentar o cachorro para fugir. Isso é inconsciente. Existe toda uma reação no seu organismo para que isso aconteça, né? Só depois de alguns segundos é que você vai pensar se o animal estava só vindo brincar com você ou se realmente ele vinha ali atacar. Espera, Blue. Vai para lá. Então vamos lá. Não. Então perceba o seguinte, que primeiro vem uma reação forte, intensa, que é inconsciente, e só depois é que você tem uma resposta racional, né? Só depois é que você vai pensar e que você vai interpretar a situação com uma precisão maior. E essa incoerência, ela acontece devido ao funcionamento da amígdala ele ser muito mais primitivo. E ele também é muito mais simples e precisa ser assim, né? Já que quanto mais complexo é o funcionamento, mais lento ele vai ser, apesar de que vai ser mais preciso, vai ser mais racional, vai ser mais consciente, né? E a agilidade, ela importa,
Porque essa situação, né, do cachorro, por exemplo, que eu citei aqui como exemplo, pode ser uma situação de vida ou de morte, né? A amígdala, ela compara o que está acontecendo agora com o que aconteceu no passado, tá? E o seu método de comparação, ele é um método simples, é um método através de associação. Assim, o seguinte, ó, quando um elemento atual, ele casa com algo que foi armazenado na memória, pimba, esse alarme todo inconsciente ele vai ser acionado. Então, assim, se você no passado já teve um medo de cachorro, já foi atacado por um cachorro e você está indo comprar o pão na padaria de bicicleta, de repente você vê um cachorro vindo na sua direção, pode ser que o cachorro tenha vindo brincar com você. Mas só o fato de você lembrar, um cachorro no passado me atacou, eu estou vendo um cachorro, a amígdala já casa essa reação, é uma reação simples, é uma reação de associação, uma comparação de associação, cachorro, cachorro ataca. Então o alarme ele já é acionado. Só depois você vai raciocinar se o cachorro realmente estava vindo para lhe atacar ou não, né? Então essa reação ela é uma reação instantânea, né? Esse alarme que eu citei como exemplo é o alarme do pânico, né? Mas interessante é o seguinte, que também existe o alarme da raiva, existe o alarme da ira, o alarme do nojo, entre outras emoções que a gente é capaz de expressar como ser humano, né? Então, é o seguinte, o que é que a gente conclui? Por que é que eu falei todo esse raciocínio? Que a mente emocional, ela é um pouco imprecisa e ela é o reflexo de um sistema que é mais simplificado, só que é necessário, né? Que é o sistema que está relacionado com a amígdala, já que essa rapidez de ação, ela é importante, ela é preferível à interpretação dos fatos, né? Porque eu preciso de agilidade. Somada a essa imprecisão, acrescenta-se ainda o fato de que muitas memórias emocionais, elas datam lá do iniciozinho da nossa vida, né? Lá no início da nossa infância. E é aqui que a gente chega no X da questão, né? Do porquê que é fundamental a gente amar as crianças. Porque assim, ó, ao longo do desenvolvimento, né, na infância, a amígdala ela se desenvolve mais rápido do que o hipocampo. No nascimento, já no nascimento da criança, ele já está quase próximo da forma madura. Já o hipocampo não, ele ainda vai se desenvolver. Então, o hipocampo, como a gente viu, é quem registra aquele contexto dos fatos, né? É quem registra aquela historiazinha do, por exemplo, peguei a bicicleta, fui na padaria, comprei o pão, voltei para casa. Se ao longo do percurso um cachorro me ataca, essa memória afetiva é a amígdala que participa, tá? Então, perceba que o contexto emocional ele fica linkado com uma historinha. Falando de uma maneira simples, tá? O hipocampo ele registra a historinha e a amígdala registra as emoções. Só que na criança, a amígdala se desenvolve primeiro. Então, o que é que acontece? Você pode ter memórias afetivas que estão desprovidas de um contexto, que estão desprovidas de uma historinha. Numa situação de maus trato, então, por exemplo, toda aquela carga emocional ela vai ficar armazenada de uma maneira desprovida de uma história, de uma historinha, né? Então, todo o sentimento, toda a memória afetiva, toda aquela carga emocional, ela vai ficar registrada na sua forma mais bruta. E quando ele é disparado na vida posterior, né, na vida adulta, por exemplo, não há um conjunto adequado de pensamentos acompanhando. Então, aquela enxurrada de emoções, ela vai estar no seu contexto mais bruto, mais primitivo. Não se sabe de onde vem, não se sabe qual é o motivo, só se sente. E o sentimento ele é um sentimento caótico, ele é um sentimento desprovido de palavras, porque foi registrado lá atrás. E lembra que quanto maior a valência emocional, mais privilegiado ele fica guardado. Então isso sem dúvida acaba influenciando na vida posterior. Aqui pode nascer uma pessoa com uma certa inadequação social, pode nascer um adulto que seja incapaz de ter amigos, preferindo o isolamento. Aqui pode nascer as fobias, né? Aqui pode ser a origem de uma série de experiências que irão despontar em uma personalidade desajustada, por exemplo, né? Então, se você ama uma criança e você comunica um brilho emocional para ela, você colabora, sem sombra de dúvida, para um desenvolvimento saudável e produtivo.